Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui de volta para trazer para vocês aqui um pouquinho do nosso São Paulo, né? Bater um papinho hoje com vocês aí, um papinho meio diferente, né? Depois de mais um empate, do sexto empate seguido, né? Que o São Paulo teve ontem contra o Ceará no Morumbi, marcando a volta do Rogério Ceni, marcando mais público, né? Quase 10 mil pessoas ontem no estádio e foi um jogo que a maioria, né, de quem acompanha, tanto o criador de conteúdo ou tanto o jornalista que cobre o São Paulo, achou que teve uma melhora. Eu também achei que teve uma melhora, né? E vamos bater um pouquinho, um papinho, né? Falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar um pouquinho aí do risco do São Paulo de ser rebaixado, né? Antes, eu queria sempre pedir para você, se você já é inscrito do canal, deixa o like aí, compartilha o vídeo. Se você ainda não é inscrito, não vou pedir para você se inscrever agora, vou pedir para você assistir o conteúdo até o final, fica no vídeo até o final, e aí se você gostar do vídeo, do conteúdo, da análise que a gente faz aqui, e aí você se inscreve, deixa um like e compartilha, tá bom? O São Paulo, galera, ele faz infelizmente aí uma campanha de rebaixamento. Essa é a realidade. A realidade é que o São Paulo hoje ele é o 13º colocado e a campanha que o São Paulo faz é de 6 vitórias em 26 jogos. Então é uma campanha para rebaixamento, é uma campanha para estar na zona de rebaixamento. O São Paulo, além de não ter perdido, né, de ter pelo menos um ponto somado, que já é alguma coisa, o São Paulo tem sido beneficiado pela derrota dos concorrentes diretos, vamos dizer assim, né, dos demais times que estão lá embaixo. Então, só por isso que o São Paulo não está na zona de rebaixamento, porque se não fosse essa campanha que os concorrentes diretos do São Paulo fazem, o São Paulo já devia estar lá há muito tempo, né? A minha opinião, já falei aqui quando eu fiz o vídeo sobre o Crespo, sobre a demissão do Crespo e a contratação do Rogério Ceni. E eu fiz alguns vídeos também, alguns pós-jogos, em que eu peço, né, que eu sou a favor da demissão do Crespo. Não pelo Crespo ser um técnico ruim, uma má pessoa, nada disso. Eu imagino, você vendo as entrevistas do Crespo, você imagina que o Crespo é um cara correto, um cara gente boa, né? Então, mas infelizmente o Crespo perdeu o vestiário, o Crespo ele perdeu a mão, né, de quando o time, de quando fazer uma substituição, de quando dar uma chamada, uma chegada ali no jogador, né, uma chegada mais dura ali, mais firme, né, não como o Diniz desequilibrado, xingando, falando o tempo todo, mas ser firme, chegar e cobrar, né, e não simplesmente pregar uma birra como aconteceu com o Benítez, né, e simplesmente não usar mais o cara, né. Para quem não acompanhou o jogo, ou para quem só viu os melhores momentos, o Benítez foi um dos melhores em campo ontem. O Benítez jogou muito bem ontem, né? Ele não arrebentou com o jogo, ele não foi craque, né? Mas ele foi uma peça muito importante. Através dele, a bola, acho que talvez 90% das bolas que foram para o ataque passaram por ele. Então o Benítez ele foi um cara importante ontem no time do São Paulo e o Crespo não vinha usando. O Crespo, depois que o Benítez joga aqueles jogos contra o Vasco, em que o jogo de volta o Benítez fica quase que o tempo todo em campo e logo em seguida ele já não tem mais condição, segundo o Crespo, é onde para mim começou a queimar o filme do Crespo. Né? Eu não falo nem de Orejuela, porque o Orejuela realmente é um jogador horrível, né? Um lateral direito terrível para jogar no São Paulo. Ele consegue ser pior que o Igor Vinícius, né? Mas foi aí que o Crespo ele começa a perder um pouco a mão, né, do elenco. E quando o técnico começa a perder a mão do elenco, quando o técnico começa a perder um pouco dessa autoridade que ele tem, que ele tinha sobre o elenco, né, o elenco fica desmotivado, o elenco acaba se desmotivando, as broncas já não surtem mais efeito, né, as trocas de posição, as substituições, as táticas já começam a não surtir mais efeito. E a gente via isso no São Paulo. O São Paulo do Crespo era muito bom defensivamente, né? Por isso, só por isso que não perdeu, que sempre estava empatando. Porque se não fosse bom, com certeza a gente estaria numa situação bem pior. Minha opinião é que a diretoria deveria ter tomado essa atitude há pelo menos uns 5 jogos atrás, né? E já que queria, era um desejo trazer o Ceni, não tivesse segurado tanto o Crespo, demitido o Crespo na hora certa
E aí, provavelmente, você acha que o Benítez não teria condição de jogar um jogo inteiro contra o América ou contra uma Chapecoense? Só para você ter uma ideia, se a gente tivesse ganhado do América e da Chapecoense, a gente estaria com 37 pontos. Então, a gente estaria ainda correndo risco, matematicamente, de rebaixamento, mas a gente estaria numa posição muito maior na tabela. A motivação poderia ser maior. E agora, nesse momento que o Rogério Ceni chega, agora ele vai ter um desafio maior ainda, né? Porque se ele tivesse assumido antes, provavelmente ele já teria arrumado um pouco mais o time, dado a cara, né, dele no time, e aí a gente teria um São Paulo um pouco mais competitivo para essa reta final. Infelizmente agora, nos jogos que a gente tem, são jogos muito difíceis, né, que a gente vai encarar. A gente ainda vai encarar o Corinthians agora, e aí a gente encara, ainda tem pela frente Flamengo, tem Palmeiras, o próprio Bragantino, né, depois o Corinthians, enfim. São jogos complicados para o São Paulo, e são jogos que o São Paulo vai precisar agora mostrar que realmente é o São Paulo, né? Vai precisar mostrar que realmente precisa ir fazer alguma coisa, se mexer, né? E esse é o desafio do Rogério, né? Eu fiz até uma colinha aqui porque os nossos adversários, eles diretos, né? Eu peguei 4 adversários aqui. Eu peguei o Sport, o Bahia, o Santos e o Juventude. Eu não peguei o Ceará, porque o Ceará ele tá praticamente empatado ali em número de pontos com o São Paulo, né? Acho que um a menos o Ceará tem. Corre risco também, mas eu peguei esses, né? Eu não peguei Grêmio e não peguei Chapecoense, porque o Grêmio, a diferença nossa pro Grêmio ainda é um pouco grande, né? O Grêmio está com 23 pontos, hoje são 8 pontos, né? Então o Grêmio ele precisa tirar uma diferença muito grande ainda. E a Chapecoense, ela, infelizmente, ela está já praticamente rebaixada. Lembrando que ainda tem o recurso, né, que os 9 times entraram lá contra o Sport, que vai ser julgado, e se for julgado e o Sport realmente perder pontos, e aí um abraço por Sport, ele está praticamente rebaixado mesmo. Mas aí o Sport, ó, só para você ter uma ideia, o Sport é o 18º colocado. Bom, vamos começar pelo Juventude. O Juventude é o 15º colocado. O Juventude vai enfrentar o Grêmio fora de casa, o Ceará em casa e o Bahia fora de casa. Dois, né? O Ceará e o Grêmio para o Juventude são concorrentes diretos. Então vão ser jogos difíceis e na teoria aqui, jogos que podem beneficiar o São Paulo também. O Santos ele é o 16º, né? Ele é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Santos ele tem, além do Sport, né, que ele vai jogar fora de casa contra o Sport, vai jogar contra o América em casa e depois contra o Fluminense em casa. Então o Santos ele tem uma sequência que não é tão difícil, né? O Sport fora é muito difícil de jogar, né? Mas depois ele tem a América e tem o Fluminense, que o Fluminense não é um bicho de 7 cabeças, né? O Fluminense está com 33 pontos, então não é um jogo tão difícil. O Bahia ele vai enfrentar o América fora, a Chapecoense em casa e o Ceará em casa também. O Bahia é outro que vai pegar o América, que também está um pouquinho acima do São Paulo, mas ainda corre risco, e o Ceará em casa, que também é um outro direto. E a Chapecoense, né, em casa também, mas a Chapecoense já rebaixada, mas é um jogo que o Bahia a tendência é ganhar. E aí a gente tem o Sport, vai enfrentar além do Santos, que eu já falei. O Sport joga em casa contra o Santos. E aí o Sport tem o Flamengo fora e o Atlético Goianiense em casa. Então, dos 3 aqui, eu acho que o jogo mais... os jogos mais complicados são do Sport, sem dúvida, né? De todos esses jogos que eu falei aqui, eu acho que o São Paulo, nesse caso, ele está favorecido, porque tem muito confronto direto aqui, né? Então, qualquer um que ganha, qualquer um que perca, o São Paulo ele pode se manter ainda lá para 13º, 14º, 12º, né? Claro que o São Paulo agora ele começa a depender um pouco mais dele mesmo, né? Os jogos fáceis, a teoria daqueles jogos fáceis que o São Paulo tinha, já foi, acabou. Agora o São Paulo só tem jogo difícil. Os próximos jogos do São Paulo é Corinthians em casa, Bragantino fora e Inter em casa. Então é uma sequência difícil, muito difícil agora, né? O São Paulo, a sequência de jogos fáceis que o São Paulo tinha, já não tem mais. O São Paulo vai enfrentar,
vai muito pressionado contra o Corinthians, né? Então, mas é aquilo. O Rogério agora é hora dele, né, chamar o grupo para ele. É importante agora, né, esse jogo contra o Corinthians. E eu acho que a troca agora foi importante. A troca deveria ter sido antes, lógico, mas ter trocado foi importante, porque querendo ou não, o Crespo ele pegou mais clássico contra o Palmeiras, né? Ele não tem noção do que é um clássico contra o Corinthians, né? Do que é jogar contra o Corinthians, né? Pra gente, da rivalidade que tem. O Rogério sabe muito bem, ele viveu muito isso, então a tendência é que na preleção dele ele chegue um pouco mais junto ali no elenco, no time, e ele faça, né, o time ter um pouco mais de garra, jogar um pouquinho mais. E é o Corinthians, mas é clássico. Então, do mesmo jeito que o Corinthians vai vir para cima com o Roger Guedes, com o Renato Augusto, com o Juliano, ele vai querer se defender também. Ele não tem o Fagner, não vai ter o Fagner, não vai ter o William. Então, é jogo para o São Paulo agora mostrar realmente que pode se superar. Entendeu? Claro que o empate contra uma equipe qualificada como o do Corinthians é lucro. Mas se o São Paulo vencer, o São Paulo ele começa a reagir um pouco mais e a mudar um pouquinho mais o patamar dele nesse campeonato, né? Mas a gente não pode pensar que é o Corinthians, o Corinthians está com um mega elenco. O Corinthians não está com um mega elenco. O Corinthians chegaram os reforços sim, mas o Corinthians teve dificuldade contra o Fluminense, ganhou de 1-0. O Corinthians teve muita dificuldade em alguns outros jogos, então o São Paulo é um time que, se bem montadinho, se bem arrumadinho taticamente, ele vai dar muito trabalho pro Corinthians. Miranda não joga, o Galhardo continua machucado. Não gostaria que o Orejuela jogasse de novo, então eu acho que a tendência é o Rogério Ceni ele improvisar alguém. Essa é a tendência do Rogério Ceni. E aí o Luan também não vai jogar, o Luan provavelmente não joga até o final do ano, né? Teve um descolamento, né, que eu nunca tinha ouvido falar nessa lesão, um descolamento do músculo da coxa, o que vai impossibilitar ele de jogar tão cedo agora, né? Então a recuperação vai ser muito lenta. E agora fazer Lisieiro jogar bola, fazer Nestor jogar bola, usar mais o Gabriel Neves, né? Não sei, a gente não conseguiu perceber ainda como o Gabriel Neves se ele é mais marcador ou se ele é mais de saída de bola, enfim. Agora é hora de chamar todo mundo na chincha e todo mundo aí provar que realmente pode levar o São Paulo para algum lugar, né? A consequência de ser rebaixado para a segunda divisão é terrível, é terrível. O São Paulo ele ganha uma cota de TV para permanecer na primeira divisão, para passar os jogos na TV, os jogos do São Paulo na TV aberta e na TV fechada também. E essa cota ela ajuda muito, né, na receita, nas despesas que o São Paulo já tem, pagamento de salário, contratar jogadores. Fora que se o São Paulo cai, o patrocínio vai embora, né? O patrocínio master que o São Paulo tem hoje não é aquele patrocínio gigante, né? Mas é um patrocínio que ajuda. Provavelmente tem alguma cláusula ali no contrato desse patrocinador que pode ser que impeça ou sei lá, que ele saia, né, ele abandone o contrato, ele quebre o contrato caso o São Paulo não jogue a primeira divisão. Não sei. Do jeito que essa diretoria ela deve ter feito algum contrato meio absurdo, né? Então não dá para se pensar no São Paulo rebaixado. Um rebaixamento do São Paulo seria terrível, né? Afasta enfim, afasta patrocinador, afasta investidor, né? Todo mundo falando aí desse sheik árabe que pode investir, não sei se é verdade, né? Eu acompanho muitos canais, né, de análise, eu acompanho muitos canais aqui do São Paulo, criador de conteúdo de verdade, né? Eu acompanho o Jova, eu acompanho o Barolo, eu acompanho o Teclas, eu acompanho o Juba, enfim, eu gosto desses caras que trazem um pouquinho mais da verdade, que falam um pouquinho mais da verdade, que não fica fazendo média, né? Tem muito criador de conteúdo aí com 80 mil, 100 mil seguidores aí, e que o cara fica ajudando a diretoria a fazer cortina de fumaça o tempo todo, né? O São Paulo perde um jogo, daqui a pouco no outro dia você vê Soteldo com a camisa do São Paulo lá na capa do YouTube,
você vê Marcelo, né? Aí rumor de que o São Paulo está indo atrás do Marcelo, do Soteldo, do Petros, enfim. Para esses caras que tem um grande público, usa o seu canal, o seu conteúdo, a sua audiência para ajudar, para cobrar a diretoria, entendeu? Para levantar esses protestos aí, ajudar nesses protestos aí contra a diretoria, não ficar fazendo cortina de fumaça, né? Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, uma análise prévia aqui. Eu espero que o São Paulo não sofra, né? Espero que agora, a partir do jogo contra o Corinthians, seja a nossa virada de página, né? Tantas viradas de página que a gente esperava. Se for agora contra o Corinthians, vai ser melhor ainda. Mas eu ainda acredito que o São Paulo vai permanecer na primeira divisão. Eu acredito que o São Paulo ano que vem tem tudo, né, para fazer um bom trabalho aí nos bastidores e quem sabe aí contratar melhor, reformular todo o elenco, começar de novo e dar um pouquinho mais de alegria para nossos torcedores, tá bom? Muito obrigado para você que assistiu até aqui. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas se você ficou até aqui, muito obrigado, eu agradeço de coração mesmo. Se já é inscrito, deixa o like aí. E mais uma vez eu te agradeço por estar acompanhando o nosso conteúdo. Se ainda não gostou do conteúdo, quer receber mais conteúdo aqui, então se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações, tá bom? E o que vim pintando de novidade aqui a gente vai trazendo para vocês, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço, valeu!